Olá! Nessa aula você vai ampliar o seu vocabulário sobre business e também vai aprender a distinguir adjetivos de advérbios de modo, como você pode observar aqui na seção para começar do seu livro. Nessa seção, para começar, você tem what do you know about business? Quer dizer, o que você sabe sobre negócios, né? Então você vai precisar saber algumas specific words related to this area. Você vai aprender palavras específicas relacionadas a essa área e também how to use adverbs of manner, como usar advérbios de modo. Aqui embaixo você tem algumas palavrinhas já relacionadas a business, money, que você sabe bem o que é. Depois você tem improve profit. Improve, melhorar. Profit, lucro, melhorar os lucros. Make money, ganhar dinheiro. Decrease costs, diminuir custos. Develop new strategies, desenvolver novas estratégias. São algumas palavrinhas já relacionadas a business. Então, if you are, se você quer ser um good businessman, um bom homem de negócios, é importante que você saiba, amplie seu vocabulário nessa área. Em fundamentos, você tem need to know, você precisa saber, conhecer o que? A sua company performance, ou seja, o desempenho da sua empresa. Para isso, você vai precisar aprender um pouco mais essas palavras relacionadas a esse assunto, ou seja, ampliar o seu vocabulário, ok? Veja aqui, profit, mais uma vez, lucro, tax, impostos. Então, a seguir, você vai encontrar uma atividade, já no próprio livro-texto, você tem do lado esquerdo uma série de palavrinhas ligadas a business e do lado direito algumas definições. Então use o dicionário se for preciso e você vai relacionar essas palavrinhas a essas definições. Aqui mais algumas. É uma atividade que você deve fazer. Muito bem. Indo um pouquinho mais adiante, há uma outra atividade aqui. Você tem 3 orações, 4, eu digo, aliás. Você, primeiramente, deve preencher com os verbos, né? Work é o verbo trabalhar. Spoke, passado de speak, falar. Wrote, passado de write, escrever. Started, passado de começar. Mas o que é importante aqui são essas palavrinhas, olha. Motherly way, hard, suddenly, quickly. Então você, ao preencher aqui, vamos ver. Você tem ela de uma maneira, de um modo materno. Ela o quê? She spoke. Ela falou de um modo materno. De um modo materno, de uma maneira materna. Ele, works. Ele trabalha arduamente. Ele trabalha duro. Suddenly, repentinamente, everybody started screaming. Começou a gritar. E eu, quickly, wrote the letter. Eu escrevi a carta rapidamente. Então, observem só, nesses 4 exemplos, né? Esse primeiro, ela falou de uma maneira, de um jeito materno. Ela falou como? De um jeito materno. Então, é importante esse como, de que modo. Na 2, ele trabalha como? Trabalha arduamente. Na 3, repentinamente, todo mundo começou a gritar. Como que todo mundo começou a gritar? Repentinamente. Eu escrevi a carta. De que modo? Rapidamente. Então, veja bem, essas palavras, de um jeito materno, arduamente, repentinamente, rapidamente, respondem a como algo foi feito. Ou seja, isso é um advérbio de modo, ok? Vamos dar sequência. Aqui você tem os exemplos 1 a 1.
Então, e há um conceito aqui, não é? Que these words are called adverbs of manner. Então, essas palavras que são chamadas de advérbios de modo, não é? Então, elas se relacionam normalmente a um verbo ou a um adjetivo. Então, aqui, nesse exemplo, she spoke in a motherly way. Ao verbo aqui, o verbo falar. Então, ela falou como? De que modo? De que modo? Ela falou de um jeito materno, carinhosamente. Então, isso aqui é um advérbio de modo. Muito bem. Aqui os outros exemplos. He works hard, o verbo trabalhar, ele trabalha. Como? De que modo? Arduamente. Repentinamente, everybody started. Todo mundo começou a gritar. Como? Repentinamente. Eu escrevi a carta. Como? Quickly. Rapidamente. Então, todos os advérbios de modo, ok? Aqui relacionados ao modo que algo foi feito, relacionados ao verbo. Então, aqui há uma observação técnica, né? Que some adverbs of manner, alguns advérbios de modo, are formed, são formados, adicionando ly a um adjetivo. Aqui eu gostaria que vocês fizessem uma pequena correção aí no livro de vocês, né? Nesse primeiro exemplo, beauty, na realidade, beauty é beleza, é o substantivo. O adjetivo é beautiful. Então, substituam beauty por beautiful. Ok? Beautiful. Aí o caso, se é beautiful, para você transformar num advérbio de modo, você vai acrescentar o ly, beautifully. Muito bem. Uma outra correçãozinha, além de beauty, eu gostaria que vocês corrigissem aqui easily. Aqui, na verdade, o adjetivo é easy, fácil, que se transforma em easily, facilmente, advérbio de modo. Então, nós temos aqui careful, cuidadoso, carefully, cuidadosamente, com cuidado, quick, rápido, quickly, rapidamente. Ok? Bem, aqui ele faz uma observação, né? Que o significado, às vezes, do adjetivo e do advérbio no português, a tradução que nós fazemos para o português, às vezes é a mesma, tá? Então, por exemplo, aqui, she is as smart as she is beautiful. Ela é tão inteligente, tão esperta quanto ela é bonita. You must not talk, you must be quiet. Você não deve conversar, você deve ficar quieto. Jessica wanted to sit quietly to relax. Ela quer sentar quieta para relaxar. Então, veja bem, muitas vezes o significado em português é o mesmo. Então, por exemplo, a Arena Corinthians is a beautiful stadium. É um belo estádio. Esse belo, bonito, ele está dando qualidade a um substantivo. Então, aqui é um adjetivo. O time, the team plays beautifully. O time joga bonito. Ou seja, esse beautifully é o modo com que o time joga. Então, é um advérbio de modo. Ok? Vamos dar sequência. Aqui ele traz algumas exceções, né? Então, alguns advérbios de modo, fast, hard, por exemplo, não é? Eles têm a mesma forma, tanto quando ele tem a função de adjetivo, como de advérbio. Então, olhem esse exemplo aqui, ó. My brother likes to drive only fast cars. Então, meu irmão gosta de dirigir apenas fast cars. Esse fast, ele é rápido, mas está dando qualidade aos carros. Então, meu irmão gosta de dirigir apenas
carros rápidos, ou seja, esses carros rápidos, né? Esse rápidos é um adjetivo a esse carro. No exemplo de baixo, the driver was driving too fast. Aquele motorista estava dirigindo rápido demais, rapidamente. No caso aqui é o modo como o motorista estava dirigindo. Então, como que o motorista estava dirigindo? Como? De modo rápido. Então, aqui ele é um advérbio de modo. Ok? Outro exemplo, outra exceçãozinha, né, que nós temos aqui, exceção, é good e well. Bem, o advérbio de modo, né, relativo ao adjetivo bom, good é o well. Então, observe esse exemplo. He's a good English teacher. Ele é um bom professor de inglês. Então, esse bom é um adjetivo que está qualificando o professor de inglês. Ah, como é que ele ensina? Ele ensina well, ele ensina bem. Então, quando você consegue substituir por como ou de que modo, responder, aliás, essa pergunta, de que modo, significa que é um advérbio de modo. Lembrando também que o well, além de advérbio de modo, ele também, às vezes, pode ser um adjetivo, tá? Principalmente quando se refere ao estado de saúde ou mental de alguém. Então, por exemplo, how are you? I'm very well, thank you. Então, I'm very well, eu estou bem. Aqui é um adjetivo. E algumas outras palavrinhas junto com preposições ou em grupos nominais também fazem o papel de advérbio de modo. Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, she talked to me in such a rude manner. Ela falou comigo de um modo rude, tá? He didn't do it the right way. Ele não fez da maneira certa. The employees spoke in angry tones. Então, os empregados falaram de um modo bravo, agressivo, né? Angry tones. E ainda, uma outra observação importante, quando você tem orações preposicionais com like, esse like não é o verbo gostar, tá? Significa como, então também ele pode ser um advérbio de modo. Observe os exemplos. The teenager slept like a baby. O adolescente dormiu como um bebê. Like a baby, like, aqui ele está com função de advérbio de modo, ok? Muito bem. Então, o que é importante que você guarde aqui? Que advérbios de modo, eles vão responder a como algo foi feito, de que modo algo foi feito. E alguns advérbios de modo são formados a partir de adjetivos acrescentando ly, que em português seria como a terminação mente. Então, careful, cuidado, carefully, cuidadosamente, com cuidado. E, por fim, antena parabólica, não é? Você vai poder ler e aprender um pouquinho mais how to be a good manager. Então aqui tem mais alguns steps, step by step, passo a passo, de como você pode se transformar, se tornar um good manager. Ok? Por hoje é só. Até a próxima.